Hoje eu vou falar sobre a influência das amizades. A influência das amizades. Vai lá no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 20, por favor. Provérbios 13, 20, por favor. O som está chegando aí atrás? Está dando para me ouvir? Sim ou não, pessoal? Amém. Então vamos lá. Ele diz assim, ó: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro, o amigo dos tolos, acabará mal. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Olha para mim, entenda uma coisa, por favor. Num outro livro, lá no livro de 1 Coríntios 15, 33, olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Nós temos que entender, pessoal, que nenhuma amizade ela é neutra. Toda amizade ela tem uma certa influência na nossa vida. Há amizades que nos levam para maus caminhos, para longe de Deus, para longe da fé, e há amizades que nos aproximam do altar. Há amizades que são bênçãos na nossa vida. Pessoas que estão ao nosso lado, usadas pelo próprio Deus para nos animar quando estamos abatidos. Mas existem outras tantas amizades, que são amizades que levam-nos para um mau caminho. Há amizades que em vez de bênção, é pura maldição na nossa vida. Foi feito um estudo, só para você entender aonde eu quero chegar. Foi feito um estudo, e nesse estudo, eles chegaram à seguinte conclusão: que o ser humano, entenda isso por favor, o ser humano, independente de classe social, de poder aquisitivo, o ser humano no modo geral, o ser humano, ele é a soma, ele é a média das 5 pessoas que ele mais convive. Tem um ditado que diz assim: me diga com quem tu andas que eu direi. Esse ditado é uma realidade. Veja que nesse estudo foi dito que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. O que isso nos dá a entender, bispo? Isso nos dá a entender que se você tem uma amizade negativa, você acaba se tornando uma pessoa negativa. Se você nutre uma amizade, se você nutre um relacionamento de uma pessoa que não tem nada de Deus, pode parecer até loucura, mas vai chegar um momento que toda aquela essência de Deus que havia dentro de você, por causa daquela amizade, você acaba perdendo tudo. Eu estou falando isso porque eu já vi vários casos assim, de pessoas que antes de uma determinada amizade, eram pessoas da fé, eram pessoas que tinham prazer de estar na igreja, eram pessoas que tinham prazer de falar com Deus, de orar, de jejuar, de fazer voto no altar. Mas por causa de uma amizade, que ela permitiu que entrasse na sua vida, então aquela amizade fez com que a fé dela se apagasse, fez com que a comunhão que aquela pessoa tinha com o próprio Criador viesse por água abaixo.
Então Deus, Ele nos leva hoje ao entendimento que toda amizade, ela é uma grande influência na nossa vida. Eu já vi casamentos serem destruídos por causa de uma amizade errada. Eu já vi pessoas que estavam numa boa empresa, num bom trabalho, com a empresa prosperando, mas por causa de uma determinada pessoa, usada pelo próprio diabo, porque existem pessoas que se achegam ao seu lado, vindas do próprio diabo. É como eu falei ontem na noite de Abraão, o diabo ele tem várias estratégias. O diabo ele tem várias, inúmeras estratégias para tentar destruir o ser humano. E uma dessas muitas estratégias é colocar no caminho do homem e da mulher de Deus pessoas que vão tirá-la da presença do Altíssimo. Pessoas que vão tirá-la da presença do Altíssimo. Entenda uma coisa: quando se trata de comunhão com Deus, quando se trata de vida com Deus, a gente não pode ser uma pessoa sentimentalista. Quando se trata de vida com Deus, quando se trata de salvação, nós temos que ser seletivos. Você não pode aceitar, você não pode permitir que qualquer pessoa faça parte do seu íntimo, do seu quadro de amigos, não. Eu não estou dizendo que você não tem que amar a todos, eu não estou dizendo isso. Você tem que amar a todos, você tem que falar com todos, mas andar com poucos. Você tem que amar a todos, mas gostar, você não tem que gostar de todos. Você tem que amar a todos, mas gostar, você não pode gostar de todos. Eu, por exemplo, eu amo a todos, mas eu não gosto de todos, porque o amor é totalmente diferente, o amar é totalmente diferente do que o gostar. Eu não gosto de pessoas que fazem mal para o meu casamento, eu não gosto de pessoas que fazem mal, que interferem na minha vida, na minha comunhão com Deus. Eu não gosto, eu não permito que se achegue e ande comigo pessoas que vão me levar para um mau caminho. Talvez você diga assim: mas bispo, será que uma amizade tem esse grande poder de levar uma pessoa a se esfriar na fé, a ponto dela abandonar o Senhor Altíssimo? Eu já vi vários casos assim, você também já viu. Você vê isso às vezes dentro da sua própria casa, né? Seu filho está andando com uma má companhia, você fica sabendo, você chega para ele e fala: meu filho, não ande com aquela criança, com aquele rapaz, com aquela menina, porque aquela menina, ela não é uma boa companhia para você. E muitas das vezes, pelo seu filho não lhe dar ouvidos, ele acaba nutrindo aquela amizade, ele acaba ainda de mãos dadas com aquela amizade, e chega um momento que aquela amizade leva ela para uma droga, leva ela para um beco sem saída. É assim que acontece ou não? Se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que todos os usuários de drogas hoje só estão atolados no vício do crack, da maconha, da cocaína, só estão longe da presença de Deus por causa de uma amizade que ela permitiu que entrasse no seu íntimo. Você está conseguindo entender onde eu quero chegar, sim ou não? Eu estou falando isso porque as pessoas hoje em dia parece que não entenderam isso. Elas querem andar de mãos dadas com Deus, mas com o mundo ao mesmo tempo, e não tem como. Lá no Salmos 1, a Bíblia fala, inclusive eu até quero que você abra aí, Salmos 1, por favor, rapidinho, no pique da fé. Se você tem dificuldade de abrir, então não precisa abrir não, depois você lê na sua casa. Eu vou ler aqui para você entender. Olha o que o salmista diz no Salmo 1. Ele diz assim, bem-aventurado, em outras palavras, feliz, bem-sucedido, o homem que não anda no caminho ou no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho de pecadores,
e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha para mim, Deus está dizendo para nós hoje o seguinte: feliz é aquele que não tem como companhia pessoas que não temem a Deus. Feliz é aquele que não anda. Você pode até conhecer, você pode cumprimentar de longe, você pode falar. Eu não estou dizendo que você tem que ignorar essas pessoas. O problema está quando você permite que essas pessoas venham estar lado a lado de você. Deus está dizendo: feliz, bem-aventurado, bem-sucedido é aquele que não se assenta na mesa, na roda dos escarnecedores. Sabe quem são os escarnecedores? Aqueles que escarnecem da fé. Tem amizades, talvez no seu trabalho, que vivem falando mal da igreja, e todo dia você vive convivendo com essas pessoas. Você acha que essa amizade vai te levar para onde? Você acha que essa amizade vai te levar para onde? Pessoas que todo dia vivem, sabe, só abrem a boca para falar o que não deve, só abrem a boca para te colocar para baixo. Você acha que essas amizades vão te levar para onde? E quando eu digo amizade, às vezes está dentro da sua casa. Às vezes é dentro da sua casa que essa pessoa mora. Mas bispo, e aí o que eu tenho que fazer? Está morando junto comigo, eu tenho que mudar de lá? Não, você não precisa mudar de lá. Você só não precisa ficar dando ouvido e se atentando ao que essas pessoas falam, porque toda amizade tem a sua influência. Aprenda isso, por favor, porque se você não aprender isso, você vai continuar dando murros em pontas de faca. Às vezes a sua vida não muda, não é por falta de oração não, mas às vezes a sua vida não muda porque você está rodeado de pessoas que estão sugando a sua energia. A verdade é, pessoal, que tem pessoas que parecem vampiros, gostam de sugar, e suga força, suga fé, suga a energia, suga a positividade e só deixa a destruição. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Eu estou falando alguma besteira aqui? Então muito cuidado com as suas amizades. Você vê que quando Deus chamou Abraão, Deus queria exaltar Abraão, Deus queria fazer de Abraão pai de numerosa nação. Só que a primeira coisa que Deus falou para Abraão foi: sai da tua terra, sai da tua parentela, porque não adianta você querer desfrutar de uma vida de qualidade se assentando na mesa de quem não teme a palavra de Deus. Amigo verdadeiro é aquele que te convida para próximo de Deus, é aquele que te traz para a presença de Deus. Amigo de verdade é aquela pessoa que te instiga e que te motiva a trilhar o caminho da fé. Aquela pessoa que está do teu lado, que todo dia chama você para gandaia, que todo dia chama você para usar isso, para fazer aquilo outro, que é contra a vontade de Deus. Esse não é amigo de verdade, entenda isso, por favor. E se você continuar nutrindo esse tipo de amizade na sua vida, nos seus caminhos, você está correndo um grande risco de perder até mesmo a salvação da sua alma, porque nenhuma amizade é neutra, toda amizade ela tem a sua influência. E uma outra coisa que nós temos que entender, uma outra coisa que a gente tem que entender, é que você tem que aprender a valorizar mais a Deus, pessoal. A gente tem que aprender a valorizar mais a Deus, sabe por quê? Porque no momento da guerra, no momento da luta, no momento da tribulação, no momento da rebordosa da vida, a tempestade, só Deus fica ao nosso lado. E aqueles que todo dia estão na sua casa, na sua porta, e diz te amar, e diz que é contigo, essas mesmas pessoas, no momento que você enfrentar uma grande luta, uma grande guerra, elas vão ser as primeiras a te abandonar. E Deus é o único que fica. Então aprenda a valorizar a amizade de Deus, ignore a amizade do mundo. Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra? Essa é a palavra de Deus para você. Na verdade isso é um conselho, né? Isso é um conselho. Jamais esqueça isso. Eu
sou uma pessoa de poucos amigos. Aí você me pergunta, mas bispo, isso não é ruim? Isso é ótimo. Isso é ótimo. Eu falo com todos, cumprimento a todos. Quer falar comigo, eu estou disponível. Mas andar comigo, meu amigo, comer na minha mesa, só come quem eu conheço. Só come quem teme a Deus. Só come quem vive a mesma fé que eu. Só come, só anda comigo quem bebe da mesma fonte que eu. Porque se não está na mesma fé, esse não serve para andar do meu lado.